Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Gênesis, capítulo 5, versículo 1b e 2. Deus criou o ser humano. Ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Eu vou repetir essa tradução belíssima da Bíblia da CNBB. Deus criou o ser humano. Ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Palavra do Senhor. Observem já no início desse texto que parece que há um erro de tradução. O versículo 1, a narrativa é no singular. Eis a história dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à semelhança de Deus. E o versículo 2, sem mais nem menos, passa para o plural. Criou-os homem e mulher. Quer dizer, plural e singular, homem singular, mulher singular. E os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Para quem de nós achar que há aqui um erro de linguagem, de tradução, o capítulo 1 de Gênesis vem provar que não. Eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Por que que na narrativa do Gênesis, tanto do capítulo 1, versículo 26 e 27, que nós vamos ler daqui a pouquinho, como nesse capítulo 5, que retoma, por que essa passagem do plural para o singular, sem nenhuma permissão e nenhum pedido de permissão? Aí nós já entendemos aquilo que São Paulo vai falar em Efésios 5, a partir do versículo 24, do mistério do sacramento do matrimônio. Aquilo que Jesus depois vai falar em Mateus 19, Deus os fez uma só carne. Aliás, o texto de Malaquias é espetacular sobre isso. Em algum momento eu vou retomá-lo, ou hoje à tarde, ou amanhã nas duas pregações que nós faremos. Esse plural e singular. Ora, quem nós mais antigo estudou o catecismo antigo, já via que ali, na definição de Deus, aparece o singular e o plural. Quantos deuses existem? Um, mas que não é sozinho. É um Deus singular e plural. É um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é óbvio que ao criar o ser humano não poderia ser diferente. Porque se o ser humano é a imagem e semelhança desse Deus, e é aqui que eu queria pedir uma grande graça para nós. O tema desse acampamento é: unidos em oração salvaremos nossos filhos. E eu queria convidar você a olhar agora para a primeira palavra dessa frase: unidos. Depois vamos falar em oração, depois vamos falar em salvar nossos filhos. Porque para mim, naquilo que eu consigo entender de teologia e de Bíblia, o grande objetivo do encardido não é nem os filhos, não são nem os filhos. O objetivo número 1 do encardido, a coisa que mais, esse final de semana o inferno está uma raiva só. A coisa que mais enfesa o encardido é ver um casal
feliz. Não tem coisa que frustra mais. Quer ver uma coisa? Uma pessoa gosta de outra. Aí ela vai numa festa e chega lá, aquela pessoa que ela gosta está de mão dadas, andando com uma pessoa diferente. Como é que fica o espírito dessa pessoa? O encardido, você imagina então. O encardido queria estar aí de mão dada com você, mulher, com você, marido, e olha e vê quem no lugar dele. A grande raiva dele não são nem os filhos, isso é só consequência. Agora, por que será que o encardido tem tanta raiva de marido e mulher? E eu digo uma coisa a vocês: enquanto nós não entendemos isso, nós não entenderemos nada de matrimônio. O grande problema do matrimônio não está nos filhos, o grande problema do matrimônio não está na situação econômica, o grande problema do matrimônio não está na vivência sexual. Isso tudo é consequência. Isso tudo vai externalizar e aprofundar. A gênese. O que significa a palavra gênese? O começo, a raiz. A raiz do matrimônio está na compreensão do matrimônio. Eu digo uma coisa a vocês: o matrimônio é o único sacramento que, se Jesus não tivesse inventado, a igreja nunca inventaria. Os outros 6 sacramentos a igreja até poderia inventar, até mesmo a Eucaristia, mas o matrimônio não. Porque pensa bem, o que significa sacramento? O que significa a palavra sacramento? É um sinal que contém aquilo que representa. Quando derrama água na cabeça da criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água é essa matéria. Quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho e depois levanta o Santíssimo, como hoje à noite nós vamos receber o Santíssimo Sacramento aqui para adoração, hoje à tarde nós vamos recebê-lo em Eucaristia, nós olhamos para aquele pedaço de pão, e aquele pedaço de pão é sagrado, porque ele não representa Jesus, ele é Jesus. Olha que coisa linda. Quando a procissão do Santíssimo, e por isso que não se deve botar a mão no Santíssimo na hora da adoração, por isso que o sacerdote se reveste com uma capa especial, solene, coloca uma proteção se for andar no templo, né? Uma sombrinha bonita, dourada, aquele todo solene, porque é o Santíssimo. Coloca num ostensório que lembra um pouco a cor do ouro. Esse sacramento, tão sublime sacramento, adoremos nesse altar. Agora, qual é a matéria do sacramento do matrimônio? Qual é a matéria do sacramento do matrimônio? O marido e a mulher, um casal. Pensa bem, a igreja formada por homens, porque quem pensava na igreja antigamente era só os homens. Quem fica padre, bispo, cardeal? Quem fazia teologia? Homem celibatário. Vocês acham bem que, com todas as ideias que o mundo já ensinou de errado sobre sexo, a igreja iria inventar o matrimônio e dizer que isso é sacramento? Podia falar tudo menos isso. A primeira prova de que o matrimônio é sacramento está aí, e é ligada já a essa prova do sacramento do matrimônio, que nós já podemos afirmar para vocês uma coisa que eu venho falando a muitos dos meus amigos casais. Não pense você que os problemas de relacionamento conjugal vão acabar. Muito pelo contrário, cada dia vai ser pior. Quanto mais você se amar, quanto mais junto você tiver, quanto mais Deus você semear, mais e maiores serão os problemas. Porque com mais raiva vai ficar encardido. Ideia minha, isso aqui é ideia minha. A teologia é da igreja, eu desenvolvo no meu livro Cure Seu Coração, mas essa ideia é minha. Na minha opinião,
A hora em que o anjo se rebelou contra Deus foi a hora em que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O instante em que o encardido, que era anjo, se encardiu, foi nessa hora, porque ele pensou: homem e mulher feito do barro, e eles serão agora o quê? Imagem e... não, ele não aceitou. E a Bíblia não tem medo de colocar o matrimônio como sinal de Deus. Qual é o maior sinal de Deus em toda a Bíblia? Qual é o maior sinal de Deus? A cruz? A Eucaristia? Qual? Qual é o sinal de Deus que abre e fecha a Bíblia? Aparece no primeiro capítulo da Bíblia e aparece no último capítulo da Bíblia. Casal, marido e mulher. O matrimônio abre e fecha a Bíblia. Está lá em Gênesis 1 e está em Apocalipse 22. O Apocalipse 21, já preparando o último capítulo da Bíblia, diz que o novo céu e a nova terra, a Jerusalém celeste, é comparada a uma mulher ornada, bem arrumada. Não é uma escangaiada, não. Uma mulher bem arrumada para o seu marido. E outra para o marido, porque a mulherzada de hoje, a maior parte arruma, veste roupa por causa das colegas delas. Ela fica preocupada com a roupa que vai vestir por causa das amigas. Imagina a minha colega falar que eu usei esse mesmo vestido no casamento da outra. Não. O Apocalipse diz que o reino, o novo céu e a nova terra é comparado a uma mulher que se orna para o seu... Jesus não comparou o reino dos céus, pensa bem no que é isso, é comparado a uma festa de casamento que o rei fez para o seu filho. Agora pensa bem, quando as pessoas olham bem para o seu casamento, para o jeito que vocês vivem, o diálogo conjugal, ela se lembra do céu? É triste, mas eu tenho recebido tanta gente que chega para mim e fala: padre, o meu casamento é um inferno. Eu imagino que nessa hora o demônio dá pulo de alegria. Consegui! Agora estou conseguindo! Aquilo que a Bíblia diz que é o maior sinal do céu, o encardido consegue transformar num sinal do inferno. De onde vem a palavra inferno? De inferior. Lá de baixo, lá do fundo. Vejam que, se não é uma vitória espetacular, entre aspas, dele, conseguir transformar. Vocês se lembram? Muitos não se lembram porque já faz muito tempo. A tia da Eliana já faz 61 anos. Muitos não se lembram. Qual é a última coisa que o padre falou para vocês no dia do casamento? Tem um marido que olha para mim e fala: tinha padre? Que já foi meio... eu te recebo para minha mulher, para minha fiel. Qual foi a última coisa que o padre falou para vocês no dia do casamento? Na hora da bênção? Sejam no mundo, e isso o padre falou para todos vocês que casarem na igreja. Sejam no mundo pode falar. Sinal do amor. Olha a missão de marido e mulher. Sejam no mundo sinal do amor de Deus. Eu gostei muito de uma placa de trânsito que vi em Portugal, mas que depois vi também na Espanha e na França. Então a gente vê que a mentalidade lá é tudo parecida. Então você chega numa esquina, tem uma placa que diz assim, por exemplo, Itajubá, para lá, Rio de Janeiro. E aí tem uma terceira placa que eu achei fenomenal. Está escrito assim: outras direções. Quer dizer, qualquer lugar que você for por ali, outras direções. Falei, gente, lá ninguém se perde.
Mas isso eu vi em vários lugares, de Portugal, na Espanha e na França. Outras direções. Que coisa, que inteligência espetacular, não? Ninguém se perde. Para onde você está indo? Eu estou indo para outras direções. Então, olha que coisa fabulosa. O encardido está enchendo de placas assim, outras direções, outras, e o mundo está indo. E aonde estão as placas que eram para sinalizar o amor de Deus? Sabe quando você lê o jornal e fala assim, o mundo está uma porcaria? Culpa de quem? Onde está Deus? Culpa de quem? Sinto muito em dizer, essa culpa não põe nas nossas costas de padre, não. Essa é de vocês, marido e mulher. Para que foi casar na igreja? Está escrito lá. Sejam no mundo um. Então significa o seguinte: as pessoas que caminham perto de nós, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, olhando para nós, enxergam Deus. É o primeiro exame de consciência que cada casal tinha que fazer. As pessoas que convivem conosco, imagine se hoje viesse uma perseguição religiosa, como no tempo dos romanos, em que cada pessoa que era cristã mandava matar. Ou como aquela senhora disse para Pedro, você deve ser seguidor dele sim, o seu jeito dá a entender que você é. Imagine se hoje viesse uma perseguição, em que as pessoas cristãs, católicas, iam todas para a fogueira. Você iria? Pensa bem, é triste que muitos de nós não iríamos. Que ninguém nem notava, nem notou que a gente é cristão. Ora, como é que o casal pode ser sinal do amor de Deus, se não fizer uma profunda experiência do amor de Deus? O casal cristão tem que ser especialista no amor de Deus, para espalhar o amor de Deus para o mundo, para encher o mundo de placa. A pessoa está lá num buraco, a pessoa está lá naquele túmulo do Lázaro, a pessoa está jogada na vida. Quando olhasse um casal cristão, opa, é por aqui o caminho. Esse é o sinal de Deus. E isso não é brincadeira da Bíblia, não. Tanto que São João, o evangelista dos sinais, vai colocar qual é o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Uma festa de casamento, as bodas de Caná, contexto de Eucaristia. É muito sério, meus irmãos, mas eu queria que a gente compreendesse pela Bíblia a seriedade. Abra sua Bíblia na primeira página do texto do Gênesis, Gênesis capítulo 1. Vamos fazer uma leitura rápida desse capítulo. Depois em casa você faz essa leitura com mais calma. Eu quero chamar a atenção de cada um para isso que o autor sagrado quer nos mostrar e que infelizmente nós estamos deixando de lado e não percebemos a riqueza daquilo que é a sua vocação. E repito, enquanto não redescobrirmos a riqueza, a beleza, a grandeza da vocação, marido e mulher, sacramento do matrimônio, nós não vamos resolver nenhum dos outros problemas, porque o casamento está em crise e vai acabar. Casamento tem que acabar mesmo, porque casamento é contrato entre duas pessoas. Sacramento do matrimônio não, é uma aliança feita a três, é marido, mulher e Deus, por toda a eternidade. O que Deus uniu, o homem não separa, e foi Jesus Cristo que falou esse negócio. Agora, por que será? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Feita essa linda introdução, os versículos 1 e 2, começa-se no versículo 3, a narrativa da criação do mundo, de uma forma belíssima. Versículo 3: Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. Observem agora que essa descrição, essa fórmula bíblica da descrição da criação,
da luz vai se repetindo até chegar na criação do homem e da mulher. O autor sagrado vai nos mostrar que há uma constante. Primeira constante é: Deus disse. Veja, essa expressão Deus disse aparece. Versículo 3, Deus disse. Versículo 6, Deus disse. Versículo 9, Deus disse. Versículo 11, Deus disse. 14, Deus disse. 20, Deus disse. 24, Deus disse. 26, Deus disse. Então, a primeira marca. Por que o autor sabe? Por que a gente repete um refrão? Para gravar, não é isso? Exercício. Isso que o mundo faz hoje, ginástica. Aqui está fazendo um exercício espiritual. Qual é a primeira ideia que o autor sagrado repete para que a gente grave bem no coração? E Deus disse, 2 pontos. Segunda ideia que aparece ao lado desse Deus disse: todas as ordens que Deus dá, do versículo 3 até o versículo 25, são impessoais. O que significa impessoal? Cata lá. Isso é impessoal. Faça-se, polulem, cria-se. Percebe isso? Os mesmos versículos. Faça-se a luz, no 3. No 6, faça-se um firmamento. No 9, juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo da terra. Versículo 11, a terra faça brotar vegetação. Versículo 14, façam-se luzeiros. 20, fervilhem as águas de seres vivos. Versículo 24, produza a terra. Então, primeira ideia que se repete: Deus disse. Segunda, é impessoal. Vamos resumir no primeiro: faça-se. Quer dizer, é uma ordem que eu dou. Pega lá, faz isso, põe aquilo, vira para lá. É impessoal. Eu estou mandando, eu estou longe, eu não estou pondo a mão. Cate essa flor. Eu não pus a mão. Alguém cata, alguém faz. Faça-se, reúnam-se agora, põe a mão um no outro. Mas eu estou de fora ainda. Então, a segunda ideia que fica muito clara, não fica? O autor sagrado dá ordem, a palavra dele cria, mas ele está de fora ainda. Terceira constante que aparece: depois de tudo feito, a conclusão. E Deus viu que a luz era boa. Versículo 4. Versículo 7, Deus fez o firmamento. E no final do primeiro dia, no versículo 10, e Deus viu que era bom. Versículo 12, e Deus viu que era bom. 18, última linha, e Deus viu que era bom. 21, última linha, e Deus viu que era bom. 25, última linha, Deus viu que era. Então, Deus disse, faça-se. E tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Nada de estragado veio de Deus. Nada. Nada que há de ruim no mundo, nem pernilongo, foi feito por Deus. Nada, nada. Tudo que Deus fez é. Isso tem que gravar, porque foi repetido uma opção de vezes. O pernilongo foi feito por Deus. Ele foi desorientado pelo encardido, por isso que ficou ruim. Mas foi feito por Deus. Na origem ele é bom. Então, Deus viu que tudo era bom. Quarta ideia que vai se repetir. Quando começa a falar de seres vivos, seres que se reproduzem. Versículo 11, primeiro ser que se reproduz. Deus disse: a terra faça brotar vegetação, plantas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos sobre a terra, tendo em si a semente de sua espécie. Na minha Bíblia eu risquei essas palavras com cores iguais. Então, por exemplo, espécie eu risquei de verde, para chamar a minha atenção. E eu fiquei surpreso. Porque sabe quantas vezes vai aparecer essa expressão segundo a sua espécie? 10 vezes. Quantos mandamentos tem? Será coincidência? Quantas vezes aparece o plural no Pai Nosso?
Nós, nosso, nos. 10. Coincidência? Ou é 3 pessoas da Santíssima Trindade agindo sobre o 7, que é a perfeição, e isso dá 10. Versículo 12: a terra produziu vegetação, planta que dão semente de sua espécie. E logo em seguida, árvores que dão seu fruto com a semente de sua espécie. Versículo 21, agora é seres que se reproduzem unindo-os. Então ele acrescenta a palavra segundo, conforme. Versículo 21, Deus criou os grandes monstros marinhos, os seres vivos que nadam fervilhando nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves segundo suas espécies. Versículo 24, produz a terra seres vivos segundo suas espécies. Logo no final ainda do versículo 24, animais domésticos pequenos e selvagens segundo suas espécies. Versículo 25, animais selvagens segundo suas espécies, animais domésticos segundo suas espécies, e todos os animais pequenos do chão segundo suas espécies. 10 vezes em 25 versículos é demais. Para que repetiu tanto? Por que a gente repete? Quando que a professora fica repetindo para o aluno? Eu, quando eu era molequinho lá no Biguá, não sabia tabuada, ficava de castigo no final da aula. Agora eu gostava que a professora, ela morava no outro lugar, morava lá no Salto, não, morava no Rio Claro, e aí ela tinha que pegar a charrete dela e ir embora. Ela deixava a servente para tomar a tabuada da gente, e a servente não sabia ler só com os olhos, ela lia com a boca, assim, 1 vez 1, 1. Então eu treinei a olhar para a boca da servente. Ela assim, 2 vezes 2, 4. Com a servente eu não errava nunca. Quando que a gente repete o exercício? Até aprender. Por que o autor faz 10 vezes? Segundo a sua... Será que é por acaso? Vocês acham que foi por acaso? Está forçado o texto? Ou essas 3 ideias fundamentais se repetem no mínimo 7 vezes, os 7 dias da criação? Agora chega na hora de criar o ser humano. O autor usou toda essa lógica para nos chamar a atenção para aquilo que está escrito no versículo 26 e 27, que arrepia o coração da gente. Porque quando chega para fazer o ser humano, muda tudo. Observa, a única coisa que é igual é o Deus disse. Depois dos 2 pontos, muda o tempo verbal, a pessoa, tudo, toda a estrutura da frase. Será por acaso? A primeira ideia, Deus disse, se reproduz. Deus disse, versículo 26. Segunda, todas as ordens eram impessoais. E agora? Agora Deus se coloca no meio. O verbo agora é plural e pessoal. Façamos. O que é façamos? É nós. E é nós que estamos agindo juntos. Qual é a ideia que o autor sagrado nos dá? Que o universo inteiro foi feito pela palavra do Pai, pelo Espírito, no Espírito. A música que o Flavinho nos ensinou, que eu também tive a graça de gravar, batiza-me, Senhor, não é com, não é uma coisa que Deus dá, é o Espírito que age. O batismo é no Espírito e não com o Espírito Santo. É no batismo com água, mas é no Espírito. Então a ideia que nós temos é que a criação do universo inteiro foi feita pela palavra criadora do Pai, que agindo no Espírito, tendo como modelo o Filho. Mas que quando chega na hora de fazer o ser humano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem. Eles estão juntos. O homem e a mulher vai ter que ser imagem dessa trindade. O verbo é pessoal. Façamos quem? Nós façamos
o ser humano. E para provar que é plural, observem, acraseado, nossa imagem e segundo nossa semelhança. Isso aqui é muito sério. Façamos o ser humano, a tradução da CNBB está perfeita. Façamos o ser humano a nossa, não é só do Pai, nem só do Filho do homem, Jesus, nem só do Espírito, é a nossa imagem e segundo nossa semelhança. Porque essa palavrinha aí, segundo, 10 vezes anteriormente o autor sagrado diz que tudo que Deus criou foi para se reproduzir segundo a sua e o ser humano. Pensa bem. Ou nós vamos ter que rasgar a Bíblia, ou pensar com muita seriedade, e aí o versículo 27, para complicar ainda mais, para mostrar que não foi erro de tradução, que sai do singular para o plural. Deus disse singular, façamos, plural, ser humano, singular, nossa imagem, segundo nossa semelhança, plural. Versículo 27, uma mistura de singular e plural aqui que é um espetáculo. Deus criou o ser humano à sua imagem, singular. A imagem de Deus o criou, singular. E como é que é a conclusão? Homem e mulher, ele, singular, os criou. Observe que 3 vezes vai aparecer a palavra imagem, para que mostrar que o ser humano é a imagem do Pai, é a imagem do Filho e a imagem do Espírito. Façamos o ser humano a nossa imagem, primeira vez, versículo 26. Versículo 27, Deus criou o ser humano à sua imagem. E no versículo 27, segunda linha, a imagem de Deus o criou. Por que 3 vezes imagem? E não é só a imagem que repete-se 3 vezes, também o verbo, a ação criadora, repete-se 3 vezes. O verbo criou. Façamos o ser humano a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. A palavra criar aparece 3 vezes. A palavra imagem aparece 3 vezes. Por isso que nós cantamos o Veni Creator, o Espírito Criador. O Espírito Santo é Criador e nós rezamos isso e cantamos. Jesus é Criador. Efésios vai nos lembrar e Colossenses nos lembrar que em Cristo se recria o ser humano por excelência. Gente, o que a Bíblia está dizendo é uma coisa muito séria demais. Está dizendo o seguinte: flor reproduz flor. Aliás, é o método mais simples. Esse coitado desse médico italiano, ele está fazendo é isso. O clone. Clonar é eu pegar um pedaço dessa planta, plantar e fazer outra. Isso aí qualquer imbecil sabe fazer. Até passarinho clona. Porque o passarinho vai lá e come a flor, aí depois ele engole a semente. Ele não mastiga porque não tem dente, ele já solta ela adubadinha. Isso é clone. Antigamente não tinha casinha. Sabe o que é casinha? A gente fala, professor, deixa eu ir na casinha. Então não tinha casinha, a pessoa achava assim um confortável lugar, né? Na sombra. Por isso que você descobria onde que as pessoas gostavam de comer goiaba. Anda na roça, você vê um pé de goiaba lá, outro lá. Isso é clone. Olha, um sinônimo de clone bonito, não? Plantar goiaba pelo método do Antinori. Você come, depois então você vai caminhar no mato, e ali você clona. Adubadinha, clonagem. Segundo a sua. Então se eu planto uma flor dessa, vai nascer uma flor dessa. Animais produzem e se reproduzem segundo a sua
Eu tenho uns cachorrinhos lá da raça Dachshund, coisa mais fina do mundo. Chuvisco é o meu patriarca. Os filhotinhos, as filhotinhas, a mãozinha. Todos meus amigos. Chego lá e já vem andar comigo, belezinho. Igualzinho, a gente cria galinha de raça em Betânia. Você vê o pintinho, já sabe. Eu chego lá e o Geraldo fala: ó, nasceu um filhote da óptico amarelo. O filhote já sabe. Um coxinho já vem com as peninhas no pé, igualzinho. A galinha de raça tem que ter o mesmo número de pena, igualzinho a mãe. Se for macho, o mesmo número de pena, igualzinho o pai. Por quê? Galinha reproduz galinha. Cachorrinho reproduz segundo a sua. Eu vou falar baixinho agora. E o ser humano quando se une? Vocês que tiveram filhos, já se reproduziram segundo a sua espécie? Nunca. A Bíblia tem a coragem de dizer que o ser humano não se reproduz. Que o ser humano, quando se une sexualmente e tem um filho daí, que ele está reproduzindo Deus. Isso é sério demais. Ou rasga a Bíblia, ou a Bíblia está errada. Tradução da CNBB, a mais moderna tradução que nós temos na Bíblia do Brasil. Rasga, risca a sua igual eu risquei a minha, de vermelho, de azul, de preto e de verde. 10 vezes diz que todos os seres vivos se reproduzem segundo a sua. E o ser humano? Gente, isso aqui é sério demais. E aí vem uma coisa mais séria. Como é que o ser humano reproduz Deus? Quer ver um exemplo? Como são chamados científica e corretamente os nossos órgãos sexuais reprodutores? Genericamente são chamados órgãos. Pode falar alto. Não é porque nós estamos na televisão, não. A televisão tem a obrigação de ensinar a verdade para o povo. Enquanto tem tanta televisão ensinando mentira. Chamam-se órgãos genitais. Da onde vem a palavra genitais? De Gênesis. Já tinha pensado nisso? Por que que nós temos que cuidar da nossa genitalidade, dos nossos órgãos sexuais, genitais, como coisa santa, sagrada, linda e maravilhosa? E aí vocês vejam o que o encardido consegue fazer. A criança está lá, primeira coisa, única parte do corpo humano que tem apelido. E cada apelido mais medonho que eu nunca vi, coisa pior. Esse sim, infelizmente, não dá de reproduzir na televisão, porque seria, só de reproduzir já seria de um mau gosto muito grande. E vocês estão entendendo? Vou falar igual o Padre João, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estão? Olha os apelidos que inventaram para... Cada vez que nós falamos de uma parte do nosso corpo, principalmente os órgãos genitais, usando um apelido, o encardido pula de alegria. Porque olha, você começa a tratar com um nome. Olha, quando eu não sei o nome de uma pessoa, que eu falo: ô seu Zé, ô tio, ô doutor, ô fulano, por que a minha mão não tem apelido? É mão, pé. E por que nós não falamos santamente pênis e vagina? Seios, como aquela mulher gritou para Jesus: bendito os seios que te amamentaram. Ela não teve pudor nenhum em falar, e Jesus não corrigiu: ô, só não deve falar isso da minha mãe. Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, tinha santos seios, tinha um corpo feminino lindo e maravilhoso, igual o seu corpo feminino. E Jesus Cristo tinha um corpo masculino igualzinho o meu, masculino, com pênis, com testículo, com a produção de espermatozoide. Agora olha, vira apelido de coisa feia, vira apelido de coisa nojenta. Você quer xingar uma pessoa, você usa os apelidos que o encardido inventou. Olha, gente, a minha maior tristeza é ver que até o governo federal, usando dinheiro do povo,
Quando foi para falar de pênis numa campanha medonha de camisinha, inventou o nome de Braulio. Governo federal. Vocês vejam quanta gente está a serviço do encardido no Brasil. Não, eu não tenho Braulio. Eu tenho um órgão genital de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. Gênesis, a vida. E quem colocou os órgãos genitais em nós foi Deus. Aí a criança está lá de 2 ou 3 anos, e como ela está descobrindo o corpo, ela está se tocando nas partes íntimas. A mãe diz: tira a mão daí, o papai do céu não gosta. Vocês não gostam da que põe em mim? Foi eu que pedi para pôr? Ora, isso é feio. A criança fica paretinada. Como é que está em mim? É feio. Quem fez o seu olhinho foi Deus. A sua orelhinha, a sua boquinha. E aí parece que o encardido de raiva veio e acrescentou uns negócios de nós aqui. Olha, gente, olha que vitória ele fez. A primeira coisa que nós temos é santificar a nossa fala, santificar o nosso corpo, porque Jesus Cristo teve um corpo igualzinho o masculino, igualzinho o corpo do seu marido, e Nossa Senhora teve a santa, pura. Esse corpo está assunto ao céu. Lá no céu tem um corpo masculino e um corpo feminino perfeito, que nunca passaram pelo pecado, com os seus genitais perfeitos, para mostrar ao ser humano que se Adão e Eva, quando deixaram se levar pelo pecado, acabaram fazendo umas folhas de figueira. Você já viu o tamanho que é folha de figueira? Esse tamanho assim. Fosse ainda uma folha de bananeira, de um caeté, de uma vitória régia, tapava alguma coisa. Mas folha de figueira, uma folhinha de nada. E se esconderam de Deus no meio do mato do paraíso. Jesus Cristo não, ele ficou nu na cruz, para curar das nossas nudezes, de todas elas. Então a primeira coisa a restaurar, meus irmãos, é uma teologia linda, que, repito, não foi, a igreja não inventaria isso. Com toda a mentalidade errônea que nós já aprendemos. Primeiro, vivíamos antigamente no tabu. Então tudo que falasse da palavra, a palavra sexo era pecado. Só falar a palavra. E do tabu nós caímos para a libertinagem. E hoje é uma coisa porcalhada, encardida, suja, que machuca. Como o Padre Jonas lembrava aqui antes, quanta gente ferida e machucada, meu Deus, no matrimônio e na igreja. Alguns exemplos que nós estamos vendo aí de colegas nossos sacerdotes que ainda não descobriram essa dimensão. A primeira coisa que nós precisamos pedir ao Senhor é purificar a nossa mente. Por isso São Pedro diz: aprontai a sua mente, deixa ela pronta. Por isso São Paulo vai dizer em Romanos 12 que a verdadeira renovação precisa ser uma renovação da nossa mentalidade. Enxergar, o meu corpo é obra-prima de Deus. O homem e a mulher não é um acaso. Deus criou homem e Deus criou mulher e os uniu. E quando esse homem e essa mulher se unem, eles não reproduzem seres segundo a sua imagem e semelhança. Eles não reproduzem seres segundo a sua espécie. O que eles reproduzem? Pode falar com a boca cheia, porque é isso mesmo. Não precisa ter medo de dizer não. Mas tem uma coisa muito linda que Jesus veio ensinar. O ser humano tem que reproduzir Deus, mas não só através da sexualidade. Através da sexualidade é o ápice. Por que o grande prazer que o homem e a mulher podem chegar e devem chegar a ter, segundo o Catecismo da Igreja Católica, citando o Papa Pio XII, num discurso que ele fez às parteiras, no dia 29 de outubro de 1951, quando ele falava do prazer sexual genital. Por que é o maior prazer físico que o ser humano pode ter? Sabe de onde vem o prazer sexual?
da alegria de Deus. Cada vez que Deus cria, o que ele falava? O que o autor sagrado diz que Deus falou? E Deus viu que tudo era bom. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, o que o autor sagrado diz? Tem uma intensidade. Porque aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. E Deus viu que tudo era muito, mas muito bom. Era excepcional, era espetacular. E quem no mundo é chamado a refletir esse fabuloso, essa maravilha, essa beleza de Deus? Você, marido, e você, mulher. Agora vocês acham que o encardido vai ficar de braços cruzados, deixando vocês pintar e bordar amor para o mundo? Nunca! Para ele é muito melhor. Olha, o encardido, e eu já falei isso aqui na Canção Nova uma porção de vezes. O encardido, ele tem duas armas apontadas. Uma contra vocês, marido e mulher. Outra contra nós, padres. Porque aí ele acaba com três coisas fabulosas. Três. A reprodução de Deus, da imagem e semelhança de Deus que são os filhos. A Eucaristia e a confissão. Acabando com essas três coisas, ele faz a festa. O resto ele engana, porque vocês podem ver que inclusive muitas religiões que são dissidentes levaram todos os outros sacramentos, menos esse. Levaram o batismo, acreditam até na infusão do Espírito Santo, fazem algum tipo de assistência aos doentes, mas falar que matrimônio é sacramento, é pesado demais. E compreender, e por isso que não é fácil. Se alguém disser para você, entrega o seu matrimônio para Jesus que vai ser uma beleza, eu digo mentira. Observe, gente, o matrimônio é tão importante na Bíblia, que além de abrir e fechar a Sagrada Escritura, o matrimônio é a única bênção que não foi destituída nem com a destruição da humanidade no dilúvio. E isso o sacerdote reza na bênção de marido e mulher. A natureza reproduz a vida. Quantos dias leva o ciclo da vida para chocar o passarinho? 14 dias. A galinha, 21. Patos, marrecos, 28. Ganso selvagem, 35. Avestruz e papagaio, 42. Coincidência? Qual é a diferença de um para o outro? À toa? Jesus diz, olhai as aves do céu. Você sabia que todas as plantas que produzem grãos, sempre o número de grão é par? Sempre. Isso é a ciência moderna que diz. Todo cacho de banana, a última fileira é sempre número par. Toda espiga de milho tem números grãos pares. Toda espiga de trigo tem números pares de grão. A onda da praia, tanto faz, se é na tempestade ou na bonança, quebra número par, 26 vezes. É por isso que Deus também mandou 2 a 2. Como mandou os apóstolos 2 a 2, como Jesus foi curar os 2 discípulos de Emaús, hoje ele olha para você, marido e mulher, e diz, vocês dois têm que formar uma só carne. Então, não é só uma só carne física, também. Por isso que a união íntima, a união sexual genital, tem que ser revestida de uma luz maravilhosa, de uma beleza, de uma sacralidade especial. No retiro que nós fazemos para casais em Betânia, nós abençoamos os lençóis, são lençóis especiais para o casal, com anjos desenhados, para perceberem que é uma coisa santa, linda, maravilhosa. Digo mais, eu vou voltar nesse assunto, o encardido está aporcalhando a sexualidade exatamente por isso, porque a sexualidade, a união íntima do homem e da mulher foi um método que o próprio Deus criou para que o homem pudesse curar a mulher e a mulher curasse o homem. A sexualidade tem que ser fonte de vida. O catecismo da Igreja Católica diz, a vivência sexual, a sexualidade conjugal é fonte de prazer e de alegria. Tem que ser. E no entanto, o que o encardido conseguiu fazer? Transformar os órgãos genitais de gênese, de geração da vida, em órgãos de morte. Então hoje a sexualidade é um caminho de morte, não só pela AIDS, pelas doenças sexuais. No mundo acontece cerca, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 40 milhões
de abortos por ano. Pensa bem o que é isso. A Bíblia não tem medo de dizer, gente, que Deus, ao criar o homem e a mulher, ao criá-los imagem e semelhança, os convidou a participar agora do ápice. Significa o seguinte: até o façamos, também esse plural está envolvido o ser humano. Até o versículo 25, tudo que foi criado no universo foi criado só por Deus. A partir do versículo 26, todo o resto da Bíblia, todo o resto do universo tem que ser sempre a união profunda do homem, da mulher e de Deus. Não é isso que acontece na geração da vida? Quando o homem e a mulher se unem sexualmente, além, o homem coloca o espermatozoide, a mulher coloca o óvulo e Deus coloca o dom da vida. É a união desses três, a graça de Deus, o espermatozoide masculino e o óvulo feminino, que gesta essa vida. Qual é o tempo de duração média de uma vida? Da geração da vida? Que dão 40 semanas. Completas 40 semanas? Por que será que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto? Moisés 40 dias em cima do monte, Jesus 40 dias em jejum e oração, Jesus ressuscitado ficou 40 dias entre os apóstolos antes de subir. É essa nova vida, é essa gravidez de Deus. E hoje nós estamos sendo chamados a entrar nesse processo de deixar Deus nos gerar novamente. O homem e a mulher é chamado a ser reprodutor de Deus, a reproduzir Deus. Mas não é só reproduzir Deus na hora em que se une na gênese com seus genitais. Tudo que o ser humano faz a partir do matrimônio tem que ser reprodutor de Deus. O que eu falo tem que reproduzir Deus. Marido, a sua fala tem que reproduzir Deus. E às vezes reproduz o quê? Mulher, a sua fala, o seu corpo, o jeito de vestir tem que reproduzir Deus. Olha a reprodução de Deus nas mãos do tecladista. Está reproduzindo Deus. Esse som que nos leva para Deus. Olha um artista quando faz uma pintura linda, ele está reproduzindo Deus. Vocês vão ouvir o CD da Salete lançando hoje, reprodução feminina de Deus. Numa pregação nós ouvimos uma reprodução de um Deus que nos fala. Marido e mulher, você tem que reproduzir Deus, em primeiro lugar para si mesmo. Marido tem que reproduzir Deus para a mulher tem que reproduzir Deus para o marido. Marido e mulher juntos reproduzem Deus no filho em primeiro lugar, e depois para o filho. Sabe por que muitas vezes a educação não dá certo? Porque vocês vão sozinhos para educar os filhos. O filho nunca é só do pai e só da mãe. O filho nunca é só do espermatozoide e do óvulo. É espermatozoide, óvulo e graça de Deus. Sem essa graça de Deus, a gente não reproduz Deus. E quando nós não reproduzimos Deus, o que é que nós reproduzimos? E é por isso que a gente vê a reprodução do encadido espalhado do mundo afora. Sabe qual foi a maior alegria do demônio? O dia em que ele inventou um espelho. O demônio inventou um espelho, e aquele espelho era a imagem e semelhança dele. Tudo que aquele espelho mostrasse era deformado. Pessoa bonita olhava no espelho e ficava feia, via feia. A flor linda projetada no espelho era murcha. A pessoa justa projetada no espelho era injusta. A pessoa bondosa projetada no espelho, ela se tornava uma pessoa ruim. A pessoa alegre projetada naquele espelho, ela ficava uma pessoa triste. E o encardido foi conseguindo chegar no ponto mais alto, porque uma vez ele levou Jesus também lá no ponto mais alto, e lá do ponto mais alto ele conseguia refletir o mundo e grande parte do mundo, e ele ia refletindo e só apareciam as coisas ruins, e as coisas boas iam ficando ruins, e ele começou a achar bom e achar graça, e ele começou a rir, e aí começou a juntar encardidinho que queria ver junto também, porque todos eles querem ver a mesma coisa, o buraco da fechadura deles era igual.
E cada um queria agora o espelho para si, começaram a brigar e a tomar o espelho e grudar, mas pagar que é meu, não senhor, é meu. E um gruda, o outro gruda, o outro gruda. Fizeram um forró-bodó. Quebraram o espelho. O encardidão, responsável pelo espelho, começou a pisar naquele espelho de raiva e sapatear em cima daquele espelho. E os outros encardidos também vinham e pulavam para humilhar ele. E aquilo foi transformado em milhões e milhões de pequenos cacos. E depois, do mesmo jeito como ele estava lá em cima, já que tinha pisado, quebrado, ele começou a soprar. E aquilo começou a espalhar. Caquinhos, 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 caquinhos. E aqueles caquinhos começaram a cair nos olhos de algumas pessoas. E a pessoa às vezes sentia uma coceirinha no olho, não sabia o que era. Era aquele caquinho. Às vezes era a vizinha que trazia soprando. Soube da última, já tinha entrado o caquinho. Às vezes era a mulher mesmo que já estava com o caquinho na mão, quando o marido chegava tarde do serviço, ao invés de tirar a faixa dele que estava ressuscitado, já soprava. E aí vinha uma chuva de caco em cima dele. E cada pessoa que ganhava um caquinho daquele no olho, ou na boca, ia para o coração, passava a enxergar as pessoas com defeitos. Passaram a ver só as coisas ruins. E é por isso que tem muito casamento que está precisando fazer uma boa lavagem nesses olhos e no coração, porque só vê coisa ruim, só vê caco, está despedaçado. Limpa o olho. Não tem colírio para isso. Ou lava esse olho. E Jesus disse que o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é são, tudo mais será são. Jesus disse que se olhar com desejo bom ou ruim para uma pessoa, já está cometendo pecado ou criando Deus. A única água que lava é o Espírito Santo. Por isso que, como Jesus foi lá e tocou os olhos do cego, molhou com a saliva dele um pouquinho da água, a água que é o Espírito, e passou no olho daquele cego, e ele passou a enxergar. Como os cegos de Jericó que passaram a enxergar, hoje também nós precisamos pedir: Senhor, nossos olhos estão cheios desses cacos do espelho, do encardido, e é por isso que eu só vejo coisa ruim no meu marido, na minha mulher, nas pessoas. Eu quero, Senhor, eu preciso. Lava hoje, Senhor, os meus olhos e os olhos do meu coração, para que eu veja, Senhor, que eu veja segundo os seus olhos, porque a tua palavra diz que Deus viu que tudo era bom, e eu vejo que tudo é mal, e eu estou sempre reclamando, eu estou sempre brigando, eu estou sempre achando ruim as coisas, Senhor. Hoje eu estou entendendo tudo, Senhor. Foi o encardido que soprou, Senhor, que soprou esse caco. E aí eu tenho que pedir agora para Maria, como filho que vem chorando: mãe, entrou um cisquinho no meu olho. E a mãe vai passando o dedo e soprando: Maria, mãe, sopra esse cisco que está no nosso olho, sopra esse pedacinho do espelho do inferno, que leva a pessoa a só ver as coisas inferiores, a só observar os defeitos uns dos outros. Mãe, está aqui dentro de mim, mãe. Jesus disse: como é que você vai tirar a trave do olho do seu irmão se tem um cisco no seu? Eu quero enxergar como Deus, o Deus que viu que tudo era bom, o Deus que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eu quero enxergar na pessoa do meu marido, da minha esposa, a imagem e semelhança desse Deus. Eu quero ver o rosto de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.